Olá, tudo bem? Daqui a um ano estaremos em campanha eleitoral para escolher prefeitos e vereadores naquela disputa que é mais próxima do cidadão comum. Nessa semana, a Câmara e o Senado discutiram mudanças importantes e questionáveis na legislação, mas com pouco efeitos práticos para a eleição de 2020. De qualquer forma, a eleição do ano que vem terá mudanças significativas que já haviam sido aprovadas anteriormente, como o fim das coligações nas disputas para vereador. Cada partido terá que se virar sozinho para eleger o seu representante. Além disso, será a primeira eleição municipal com a possibilidade de se pagar impulsionamento nas redes sociais. Qual é a configuração da eleição municipal em Santa Catarina? O tsunami eleitoral de 2018, com a onda 17, pode se repetir? A eleição municipal do ano que vem é o tema da edição extra que está começando agora, com dois convidados bastante especiais, os jornalistas Fábio Gadotti, ele que é colunista do jornal Notícias do Dia do Grupo RIC. Fábio, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. O também jornalista e professor Hildo Silva da Silva, lá do sul do estado. Hildo, obrigado pela tua presença aqui. Agradeço, Alexandre, o convite, que tenhamos uma boa discussão. Vamos lá. Eu vou deixar a questão da legislação, das mudanças para os outros blocos, porque eu queria um pouquinho que a gente traçasse um panorama da importância da eleição municipal. Nós tivemos uma disputa muito acirrada ano passado, mas era uma disputa um pouco distante do cidadão para escolher presidente, escolher os deputados, escolher senadores e o governador. Agora não, a disputa se cai na sua aldeia. Eu queria falar um pouquinho sobre essa relação com o eleitorado, da importância da eleição municipal. Começando por ti, Fábio. Essa eleição, a eleição municipal ela sempre foi, vai ser sempre a eleição mais próxima do eleitor, né? Ele vai escolher aquele representante que está mais próximo, ali está na Câmara, diferente do deputado, e mais ainda do deputado federal, do senador e do Executivo Federal. Então essa característica ela está mantida. Agora essa eleição ela vai ser, na minha avaliação, muito interessante porque ela vai ter vários componentes. A avaliação do governo Bolsonaro, a onda Bolsonaro, a avaliação do governo Moisés, que se elegeu nessa onda Bolsonaro, isso certamente vai estar em jogo. Agora, dois fatores eu acho principais, que eu acho que a gente pode discutir mais ao longo do programa. A atuação da Câmara de Vereadores, né, que no caso de Florianópolis eu acho que vai ter uma renovação bem grande, talvez bem maior do que a da eleição passada, e as novas regras eleitorais, especialmente a proibição de coligações nas proporcionais, que já foram aprovadas no ano passado, que eu acho que vai ter um impacto muito grande, porque muda a lógica dos partidos na escolha dos candidatos. Hildo, qual é a sua avaliação inicial? Interessante essas colocações que o Fábio traz. Um ponto que a gente não pode perder de observar, de vista, é exatamente a mudança do número de candidatos por partido e a falta daqueles figurões de partidos nanicos que numa coligação ajudariam a eleger a si próprio, emprestando os votos para somar naqueles outros grupos de candidatos dentro das coligações para vereador. Tem essa questão que é relevante, que é a novidade. O cidadão ainda quer alguém novo, ainda quer alguém fora da política, um empresário, um sindicalista, alguém que traga sangue novo, que venha aparelhar a política. Isso deve acontecer. O problema todo desse ponto da novidade é como estará o governo do presidente Bolsonaro até a abertura das eleições, inclusive com a redução do prazo para filiações. Se fosse a lei antiga, antes de 2017, a filiação teria que se dar agora no início de outubro. A partir da lei de 2017, que acaba com a coligação, isso escorre para 6 meses antes da eleição. Então, é pouco tempo fazer a eleição em 6 meses. Rádio e TV, rádio em todos os municípios tem, TV, alguns poucos municípios vão ter esses candidatos. Então, essa é uma dificuldade. A campanha tem que ser mais na sola do sapato e agora um pouquinho com impulsionamento nas mídias sociais. Mas a novidade, o governador Moisés está fazendo um governo interessante com pouca mídia. Então é preciso comunicar mais. E essa falta de comunicação, tanto do governo federal com a sociedade pelas mídias tradicionais, fora o ataque via mídias sociais, né? E aí todo mundo é autor, todo mundo bate em todo mundo, é uma terra meio sem lei. Mas o que o governo Moisés conseguir fazer
Precisa aparecer para que a onda prospere e continue. E a mesma coisa o presidente Bolsonaro. É um belo cenário, vai dar muita discussão e devem surgir, sim, muitos aventureiros na esperança de que haja ainda um efeito da onda 17, como tu colocou. Só complementando, se me permitem, o eleitor, ele deu o seu recado na eleição passada. Ele percebeu que ele pode mudar, sim, o que já estava há muito tempo na política, né? O político que já estava 5, 6 mandatos, enfim, que parecia imutável. Então, assim, a dúvida é, esse posicionamento vai continuar? Eles vão querer, o eleitor vai querer apostar em pessoas novas nessa eleição ou não? Se sim, a renovação vai repetir bastante, vai acontecer o que aconteceu na eleição passada, que foi a eleição de pessoas absolutamente fora da política, que não tinha experiência política e que a gente não sabia bem o que ia acontecer. Eu acho bem interessante essa... Lembrando, só fazendo... Vocês trouxeram várias nuances aqui que a gente pode explorar bastante várias coisas. Mas lembrando que muitos que talvez sejam candidatos já não são novidades, porque, por exemplo, vários se elegeram deputados e vão disputar pleitos. Então, eles já deixam de ser novidade também nesse processo. Vamos lá, vamos tentar esmiuçar a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele provocou o tsunami, ele elegeu Carlos Moisés, elegeu uma bancada muito forte, tanto estadual como federal, e isso também foi exemplo do país afora. Só que ele não é candidato. Ele não é candidato, ele não vai estar engajado na campanha. Então, qual é o peso, depois eu vou perguntar do Moisés também, mas qual é o peso do presidente Bolsonaro? Lembrando que o momento é hoje, mas o Hildo trouxe essa questão, tudo também depende do desempenho e principalmente do desempenho da economia brasileira. Acho que vai depender muito da pauta que cada candidato definir, adotar durante a campanha, né? Eu acho que sim, eu acho que o Bolsonaro vai ter ainda um papel fundamental para quem for candidato, mas talvez, não sei se eu estou certo nessa análise, talvez essa questão ideológica fique um pouquinho mais em segundo plano, porque eu acho que ela atrapalhou o governo nesse início. E talvez os apoiadores do governo não queiram entrar muito nessas polêmicas. Mas eu acho que vai ser fundamental, sim. O governo Moisés talvez não tanto, mas o governo Bolsonaro sim, que ele se envolveu em mais polêmicas, né? Eu acho que fica mais evidente até o que ele falou do que o que ele fez. Essa é uma verdade que precisa ser considerada e vai resultar em muitas considerações. O governo do presidente Bolsonaro, em 8 meses, tem uma reforma duríssima da Previdência, com impacto severo sobre toda a sociedade, já aprovada na Câmara Federal e muito bem encaminhada para aprovação no Senado da República. Isso é um feito inédito. O que a gente tem que discutir é o papel da verborragia das falas sem nexo e desconfiguradas do presidente. Talvez em mais 6 meses, quando deve começar a próxima campanha, que é essa que nós estamos falando para vereadores e prefeitos, não seja interessante a um candidato colar nesse tipo de comportamento. Se quer novidade, sim, mas se busca responsabilidade. E, sem dúvida, a reforma da Previdência prejudica colar a imagem no presidente, especialmente depois que as pessoas começaram a sentir que impacto é esse. Ele é muito nocivo sobre o trabalhador. Quando era uma campanha de reforma para todos, aí vem para o parlamento, os estados ficam fora, os municípios ficam fora, que agora o Senado tenta incluir, mas a Câmara e o Senado se excluem junto com os tribunais superiores da reforma da Previdência. Então, os iguais continuam desiguais. Sem dúvida. Aí é muito duro, não dá para sustentar. Não é o desejo do presidente, mas cola nele porque ele propôs a reforma. Então, quanto mais situações como essa da reforma forem negativas, maior o distanciamento o candidato à eleição para vereador vai buscar lá com o vizinho dele, porque agora não é um candidato a deputado ou a senador que vai fazer a campanha aí pelo Estado e vai embora. Não, ele vai ter de encarar o vizinho da porta da frente, da porta do lado. Então, isso é muito delicado. E tem uma configuração que a eleição municipal sempre traz, é que o vereador é sempre o amigo,
é o parente, é o cara mais próximo nas relações, no trabalho, diferente das outras candidaturas que tiveram a eleição no ano passado. Mas eu acho que a pauta das reformas vai favorecer os apoiadores do presidente. Esse discurso eu também acho. Eu acho. O problema é o efeito imediato. O que eu acho que atrapalha realmente é que você falou, esse destempero verbal do presidente. Ele fala como ele ainda fosse deputado federal, inclusive isso é uma análise dos próprios apoiadores dele, né? Que ele fala como se fosse deputado, ele não percebe que a fala de um deputado federal tem muito menos eco, muito menos repercussão do que a fala de um presidente da República. Basicamente, eu penso que passa pelo desempenho da economia, porque esse efeito é importante, mas enquanto o cidadão não se der conta se vai... O que precisa melhorar? A economia é o que tem fato aí, nós estamos aí, né, com 9 meses, o governo ainda patina, tem toda uma herança complicada, mas as pessoas ainda não estão vendo a luz no fim do túnel. E hoje, vocês me corrijam, claro que o eleitor ainda vota muito apaixonado, ainda vota muito emotivo, mas ele também está querendo, pelo menos, olhar para o lado e dizer assim, pô, esse aqui vai resolver a minha situação. 13 milhões de desempregados do Brasil afora, esses desempregados estão nos municípios. Exato. Eles são os vizinhos dos candidatos. E se a economia, como tu está puxando aqui a conversa e fazendo dessa uma pauta importante, como deve ser, se a economia não reagir e não houver emprego para a maior parte desses 13 milhões de desempregados, pouca gente vai querer colar num governo com 1 ano e meio, porque em outubro do ano que vem o governo Bolsonaro terá 22 meses. Né? É muito mais do que 1 ano e meio. O primeiro ano 6 meses é namoro, 1 ano é namoro, mas 1 ano e meio não dá mais, tem que ter solução, especialmente para o desemprego. Mas daí tudo depende de como os candidatos conseguirem se comunicar e levarem esse discurso ao eleitor. Porque quando o Bolsonaro assumiu, o panorama era esse já, né? Já era esse de 12, talvez até um pouco maior de desempregados. Caiu um pouquinho. Então, caiu um pouquinho, né? 500 mil, acho, mais ou menos aí. Então, assim, tudo vai depender de como é que a oposição e a situação conseguirem dar esse recado. O cenário, o cenário é ruim. E continua. Ele herdou um cenário ruim que continua da mesma forma. Agora vamos trazer... Uma coisa importante que o eleitor está cada vez mais esperto e ele tem acesso a um volume cada vez maior, crescente e qualificado de informações. Tem muita informação perigosa, melindrosa, nas redes sociais especialmente, na mídia um pouco menos por causa do filtro, por causa da formação dos profissionais onde estamos na mídia. Mas há algumas eleições o vereador vinha e prometia o emprego. Hoje as pessoas sabem que não é papel do vereador gerar esse emprego. Então começa a ter um discurso que precisa ser racional e coerente com a função que vai ser desempenhada. Esse dado é importante porque o eleitor está cada vez mais esclarecido. Essa pressão é importante e a gente pode ser visto agora na tramitação desse projeto da reforma eleitoral. A Câmara aprovou um projeto, o Congresso recebeu críticas, o Senado recuou, né, em função disso. Depois a Câmara meio que desidratou um pouquinho o projeto do Senado. Mas houve essa pressão popular. As ruas falaram alto. E o Congresso ouviu. Esse é um tema que eu quero falar muito na reta final do programa, porque... E eu vou jogar essa provocação que realmente tem muito mais gente participando, mas eu queria também entender esse nível de esclarecimento, se não há também muita confusão nesse turbilhão de informações que a gente tinha. Mas isso eu queria deixar para a reta final do programa. Vamos falar então do Carlos Moisés como cabo eleitoral. E aí eu queria remeter uma situação de Blumenau, do Vale do Itajaí, o Wildo, que morou lá, também conhece bem. Finalmente, depois de 9 meses, o governador está fazendo um aceno, vai semana que vem na região para anunciar recursos. Mas ele está há 9 meses, ele ganhou uma eleição com mais de 70% dos votos em Blumenau, uma cidade que teve 3 ex-prefeitos muito bem avaliados em chapas majoritárias ao governo. O Carlos Moisés ganhou essa eleição, mas ele estava sendo muito criticado. Todas as lideranças empresariais e políticas que apoiaram o governo Bolsonaro, que apoiam ainda esse manifesto, elas fazem pesadas críticas ao governador Carlos Moisés. O que é um paradoxo, porque eles criticam o jeito do Moisés lidar com as coisas, se comunicar com as lideranças, com os políticos,
tudo. Então, hoje, até ontem, quando ele fez o anúncio que vai liberar recursos para Blumenau, ele estava execrado. Não tinha uma pessoa que não concordasse com ele. Porque ele não foi, o Wildo conhece bem, ele não foi receber, não foi lá na associação empresarial, ele não fez um carinho e tudo. Então, agora, qual é esse peso do governador Carlos Moisés na eleição? Uma questão que não dá para deixar de considerar é que a chapa vitoriosa para o governo do estado, com a doutora Daniela como vice, a advogada que vem lá de Chapecó, e o comandante Moisés, que se fez campanha em cima do comandante Moisés, que hoje é o Carlos Moisés, era a única chapa que não tinha ninguém da região de Blumenau. Sem dúvida. As outras chapas tinham o candidato a governador, na figura do ex-prefeito, a candidatura do ex-prefeito, na candidatura como vice-prefeito. Então, é a única chapa que não tinha relação com o Vale do Itajaí. E os caras ganharam a eleição. O Moisés, que é daqui de Florianópolis, e lá com uma larga vantagem em cima do João Paulo Paulo. Viveu a vida inteira no sul do estado, mais de 20 anos nos bombeiros, em Tubarão, naquela região do sul do estado. Uma coisa importante que o Moisés está fazendo, ele não está comunicando, assim como o presidente Bolsonaro não está comunicando. A briga com a mídia tradicional é algo que o PSL aposta e tem feito, porque se elegeram assim. Sim. Eles vão ter de mudar essa configuração porque eles precisam comunicar com a sociedade. E a televisão, o rádio e o impresso, além das mídias sociais, ainda tem muito peso. Eu acredito que tem muito peso na comunicação com a sociedade. E é uma informação confiável. A da mídia tem um viés, mas ela é confiável, ela é apurada, ela é checada, conferida, traz várias opiniões. O governador entrou num processo extremamente difícil, que era um estado com um forte endividamento. E agora, com essas economias que está fazendo, ele esteve lá no sul do estado há 2 semanas anunciando mais de 30, 40 milhões para Tubarão nada, mas Jaguaruna, a ligação, Criciúma, onde vai ter um polo tecnológico, e mais a restauração de uma rua, de uma rodovia estadual, com 22 milhões de investimento. Então ele colocou 39 milhões em 3 municípios da região, com recurso próprio. Não tem financiamento, não tem endividamento, quer dizer, ele está economizando numa série de ações e fazendo isso. Em dando certo esse governo, da forma como ele continua, se ele continuar jogando dinheiro nos municípios, ele sim vai ser um cabo eleitoral importante para os candidatos a vereador e a prefeito. Só para complementar bem rapidamente, no final desse bloco, eu concordo com esse raciocínio. Eu acho que ele está fazendo um trabalho interessante do ponto de vista de gestão fiscal, de saneamento financeiro, aplicando, fazendo algumas obras pontuais em algumas regiões. Talvez falte comunicar melhor sobre isso. É interessante que todo mundo critica lá em Blumenau, mas assim, o que todo mundo... Sempre tinha político lá, sempre tinha governador, e ia lá, era paparicado, jogava confete nele, mas deixou várias pendências, várias dívidas, vários blá 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 e não cumpria. Então a dúvida é assim, o que vale mais a pena? Um cara que fala menos, mas quando chega à porta, se vai fazer isso, se for confirmado, ou os caras que vão lá e prometem. Quantas coisas Blumenau, assim como várias outras cidades, tem de pendente. Para encerrar esse bloco, eu queria, já que a gente falou de Bolsonaro, do Moisés, a força dos partidos tradicionais e dos caciques, qual vai ser esse peso? Lembrando, o MDB, com todo o desgaste, o MDB sempre teve muita força em Santa Catarina. O PSD, que era um partido muito robusto, está tentando se reinventar com um novo comando. Como é que funcionam essas siglas tradicionais? Como é que vocês veem que vai ser, ou o eleitor vai olhar assim, não, mas é MDB, eu não quero, não, esse aqui eu não quero. Eu acho que cada vez menos, e essa é a tendência. Tanto é que, para pegar um exemplo de Florianópolis, o prefeito Jean Loureiro, que construiu toda a carreira dele no MDB, que depois passou a ser PMDB, agora voltou ao nome original, saiu do partido e falando oficialmente e publicamente isso, que o partido estava desgastado, que tinha uma prática nacional que não combinava mais com a política, com a ética, enfim, e não decidiu para que partido vai. Por quê? Porque está justamente... E a mesma situação de Blumenau. O prefeito Mário Hildebrand está sem partido, aguardando como é que vai estar o movimento do Oceano. Provavelmente a maioria deles vai deixar para definir, vai esperar o máximo possível, né? Definir em fevereiro, março do ano que vem.
Isso aí. Mas o MDB ainda tem muita força. Sim. Foi o que acabou fazendo a diferença na eleição do Carlos Moisés. Se o Moisés, o Merizio teve menos votos do que no primeiro turno, e isso houve uma enxurrada do MDB. O MDB jamais votaria no Merizio, então acabou com a opção possível. O que não podia ter acontecido, na ótica dos dois grandes partidos e mais tradicionais que tinham o Merizio e o deputado por Joinville, o Mauro Mariani, não podia ter acontecido o Moisés ter ido para o segundo turno. Seja qual fosse o adversário do Moisés no segundo turno, ia ser muito difícil tirar dele a eleição por causa da soma dos votos que viriam. E uma questão que ajuda os partidos tradicionais é que os nomes fortes da política atual em cada município estão nesses partidos tradicionais. Então, não tem PSL como vereador nas cidades. É raríssimo, né? Salvo entrada agora. Então, vão ter de preparar uma nominata com novidades. Que força terão essas novidades para chegar lá e fazer 4, 5 vereadores, como foi feito aqui na Assembleia e na representação catarinense na Câmara Federal, que foi uma das melhores votações, um dos melhores grupos, né? Cada município terá um grupo como esse para chegar sozinho, sem coligação, e tomar a frente e ganhar as cadeiras? É difícil. Isso torna essa eleição ainda mais interessante, porque os partidos vão ter que ter candidatos fortes que não vão poder depender, na coligação proporcional, não vão poder depender da coligação. Exatamente. Os partidos vão ter que se garantir. Aí a dúvida, eles vão apostar em nomes conhecidos e tradicionais, que eles acham que vão chegar na frente, ou vão apostar em lideranças novas que podem repetir a eleição do ano passado. Porque há um contrassenso. E isso podem acontece, surpreender no caso. Tem alguns partidos, a gente sempre falava assim, quem tinha mandato levava muita vantagem. Hoje isso mudou. Hoje quem tem mandato corre um sério risco por conta dessa onda de mudança. Por causa da geleia geral da corrupção, né? Tem muita gente envolvida. Sim. Mas a reforma eleitoral sempre tenta dar um jeito de manter esse sistema para facilitar com os deputados querem que haja poucas mudanças que represente o fim da carreira de cada um deles. O que eu queria trazer ainda nesse bloco é a questão assim, muitos partidos estão discutindo, vale a pena eu trazer um figurão que tem um bom potencial de voto, porque se tu traz um figurão, tu corre o risco de afastar os outros. Bom, eu vou trabalhar para eleger esse figurão, né? Porque eu vou fazer votos que vão garantir esse figurão e não sou eu. Ou vale a pena ter candidatos com um potencial de voto mediano, mas uma chapa mais equilibrada? É uma grande discussão que está acontecendo, por exemplo, no PSD de Blumenau. É uma grande discussão. Então, essa é outra coisa que os partidos não sabem, os candidatos, os vereadores não sabem. Blumenau tem 15 vereadores, eu acredito que pelo menos 10 vão trocar de siglas, e fora os novos que ainda não sabem direito para onde vão. O único que está sendo construído com uma certa força e consistência é o PSL, porque tem o deputado estadual mais votado, que provavelmente vai ser candidato. Então, essa realidade também, os partidos estão ainda decidindo que perfil que eles querem de seus candidatos. Esse é o grande barato, é a grande novidade da eleição. Botar um figurão incomoda quem? Incomoda quem acha que vai chegar, mas corre o risco de perder para o primeiro colocado, né? Mas é novidade um empresário famoso na cidade? Ou também já começa a surgir que não, esse é um empresário, vai pensar muito na iniciativa privada? As privatizações todas propostas pelo governo Bolsonaro também estão assustando a população, porque está dirigida, manobrada em relação a esse tema, né? A privatização é interessante quando não presta um serviço público de qualidade, tem mais que privatizar mesmo, é o que eu defendo. Não dá para ter uma empresa pública por ser pública, ela tem que prestar o serviço de qualidade. Mas no meio da população ainda é um grande mito, assim, tem gente que pensa o contrário. O figurão, quando já é um empresário, como é que ele é visto na cidade? Não ser político, eu acho que não basta. Tem que ver conduta, comportamento, envolvimento, e vai ter uma dificuldade séria de comunicar isso, porque a campanha continua fulminante. Ela é muito curta no rádio e na televisão, e nos jornais tem que ter dinheiro para comprar, apesar que vai ter dinheiro do fundo eleitoral, 1 bilhão e 600 milhões, ou atualização disso pelo Tesouro na hora do orçamento do ano que vem. Mas, de qualquer forma, os grandes nomes não estão garantidos, especialmente pela falta de coligação. O que o eleitor precisa ter em mente? Que
o coeficiente eleitoral não mudou. Então tem lá um município como Tubarão, igual Tubarão onde eu resido, 70 mil eleitores, 17 vereadores, divide o número de votos válidos pelo número de vereadores, 3 mil e tantos votos. A cada 3 mil votos do partido terá um eleito. Então o partido para eleger 2 terá 7 mil. Antes eram vários partidos para somar isso, agora é um partido sozinho. Que força tem, que força terá, que nomes são esses, mas já começou a campanha. Mas mudou o cálculo da sobra, porque antes tu tinha que atingir o coeficiente partidário para tu estar disputando a sobra. Agora não precisa mais, o que também facilita, né, para alguns outsiders que tiverem lá com um bom número de votação em partido pequeno. Sim, é verdade. Sim. Nós estamos aqui debatendo as eleições municipais do ano que vem. Essa é a edição extra, nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos falar aí das mudanças propostas pelo Senado, depois pela Câmara dos Deputados, que foram definidas essa semana. Já voltamos. Estamos de volta, essa é a edição extra que debate as eleições municipais do ano que vem. Bom, nessa semana aí o Senado, depois voltou para a Câmara dos Deputados, trouxe mudanças, alterações na legislação eleitoral. Agora nós vamos trazer 2 entrevistas da Denise Goulart, ela que é secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE de Santa Catarina, e do Paulo Moreira, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB catarinense, que eles se manifestam sobre esse assunto. Na verdade, até 1997, nós tínhamos uma lei para cada uma das eleições. E a Lei 9.504, a lei atual das eleições, ela tinha a intenção de ser permanente. E nós estamos sofrendo, na verdade, a cada ano não eleitoral, uma reforma eleitoral tão profunda que é como se nós tivéssemos um novo regramento para cada eleição. Este projeto de lei, especialmente, ele não tem um impacto tão grande para o eleitor, propriamente dito, mas tem para o Poder Judiciário, que aprecia contas, que gere a manifestação dos partidos nas filiações partidárias, na composição dos partidos. Sobre isso, o projeto aborda sensíveis alterações que nós não temos ainda concretude. A reforma eleitoral, normalmente, ela afeta algumas questões de transparência e publicidade das informações das campanhas eleitorais. Isso porque a Justiça Eleitoral ela vem exercendo um papel muito rigoroso em relação, principalmente à auditoria de financiamento de contas de campanha eleitoral, contando inclusive com ações de inteligência demandadas por outros órgãos do Poder Executivo, e isso com certeza tem dificultado o exame das prestações de contas pelos próprios candidatos, a prestação suficiente de informações que nós precisamos de fato para bem informar a população. Então, no projeto original da reforma eleitoral, há uma série de dispositivos que diminuem essa eficácia de auditoria de contas e reduzem a transparência e a publicidade das campanhas eleitorais. O que a OAB busca dentro das suas comissões, né, nos estudos que os especialistas fazem, é justamente ter uma reforma mais ampla, onde o debate seja mais aprofundado. E, infelizmente, não foi isso que se viu. Na verdade, veio uma proposta de alteração legislativa, onde vários aspectos, e especialmente os mais polêmicos, acabaram não sendo devidamente discutidos com a sociedade. Então, o que a OAB busca, nesse sentido, é ajudar a poder contribuir com esse debate, poder fazer com que as regras eleitorais sejam, de fato, mudadas em atendimento àquilo que a população, que os cidadãos buscam. Então, assim, por exemplo, se discutir de maneira pouco transparente questões de prestação de contas, de uso do dinheiro público do fundo partidário ou do fundo eleitoral, é o que, na verdade, não nos parece muito correto. A OAB está promovendo, junto com o Conselho Federal, uma audiência pública no dia 26 de setembro, na próxima quinta-feira, onde se vai discutir 4 eixos fundamentais que também estão sendo discutidos no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Esses 4 eixos são os seguintes: o voto impresso. Existe um projeto de lei que prevê o retorno do voto impresso. Na verdade, o maior alvo das fake news nas últimas eleições foi a Justiça Eleitoral, né, em virtude da segurança, né, do questionamento sobre a segurança das urnas. Então, há esse projeto de lei que discute o retorno do voto impresso. A OAB já se posicionou contrária a isso. Santa Catarina é vanguarda no uso da urna eletrônica. A primeira eleição que se usou a urna foi aqui, em 1989. Então, assim, o TRE é pioneiro nisso também.
e nós entendemos que a urna eletrônica ela é segura de fato, já se mostrou segura. A eleição de 2018 transcorreu de maneira legítima, sem nenhum percalço. Então, esse é um aspecto que está sendo discutido nessa audiência pública. O outro é em relação às cotas de gênero, né? Atualmente, a legislação eleitoral ela exige pelo menos 30% de candidaturas de gênero. Então, não existe nenhum partido político que colocou 30% de candidaturas masculinas e 70% de candidaturas femininas. Então, a gente fala que é 30% de mulheres, né? Então, são 30% que é obrigado a se colocar de candidaturas femininas. O terceiro aspecto é a questão do sistema eleitoral, que seria a adoção do voto distrital misto. É uma discussão que já vem há algum tempo. O próprio TSE sugeriu a adoção do voto distrital, onde uma parte dos deputados ou dos vereadores seriam eleitos através de distritos, né? Seria os municípios e os estados seriam divididos em distritos. Santa Catarina, por exemplo, seria dividida em 8 distritos, onde em cada um desses 8 distritos seria eleito um deputado. E depois, os outros 8 deputados, são 16, Santa Catarina, por exemplo, os outros 8 deputados seriam eleitos através dos mais votados, né? Então, essa discussão sobre o voto distrital misto também vai ser abordada nessa audiência pública. E o último seria as candidaturas avulsas, a possibilidade do Brasil adotar as candidaturas avulsas. Hoje, a nossa legislação, a própria Constituição, não permite as candidaturas avulsas, porque o cidadão é obrigado a estar filiado a um partido político para poder participar das eleições. Então, esses são os 4 eixos temáticos da audiência pública que vão ser debatidos com a presença de especialistas, advogados, juízes, promotores e também dos parlamentares. Inclusive, os deputados estaduais estão sendo todos convidados para participar e para debater a reforma eleitoral e política com toda a sociedade. Pois é, na madrugada dessa quarta para quinta-feira, a Câmara dos Deputados aí retomou alguns pontos que haviam sido deixado de fora pelo Senado. Aí eu queria um pouquinho da opinião de vocês. Lembrando que essas alterações, elas são muito importantes, mas elas não têm aqui um impacto direto no eleitor ou na eleição do ano que vem. Tem um impacto no conceito, na transparência. O que vocês acharam aí dessa manobra, principalmente da Câmara dos Deputados, aí, de garantir ainda situações favoráveis, em especial com relação aos recursos do fundo partidário? A Câmara, o Senado acabou tentando, né, botar ordem na casa. Desidratar bastante o texto aprovado pela Câmara, que realmente previa menos transparência. Eu acho que a principal polêmica desse texto é a questão dos gastos mesmo. Por exemplo, alguns gastos ficarem fora do limite de máximo de despesas de campanha, como os gastos com advogados, que atuarem especificamente em processos eleitorais. Eu acho que o Senado entendeu melhor o recado da população, né? Mais transparência e menos medidas corporativas. Porque, na realidade, o projeto da Câmara, não sei se o senhor vai concordar comigo, ele basicamente era para tentar garantir o máximo de condições para se perpetuarem no poder os que já têm mandato. Não há alteração para abrir para todo mundo entrar nessa festa. Sim. Né? Já tem bastante gente na festa. A preservação é de quem está. O deputado terá uma série de vantagens contra quem não é deputado na hora de uma disputa. Especialmente com dinheiro público, onde os partidos farão essa distribuição do dinheiro público. Né? E aí a pressão das ruas sobre o Senado, especialmente contra a ampliação desses valores, passar para quase 4 bilhões de reais de dinheiro que a gente fala público, dinheiro público, é dinheiro do público, é dinheiro dos nossos impostos, é dinheiro dos impostos do cidadão que precisa estar em outros lugares e não só nessas campanhas. É discutível ainda a aplicação do dinheiro da população, o nosso rico dinheirinho dos impostos aplicados para beneficiar um grupo, uma casta. Cada vez mais se solidifica e se cristaliza esta casta
né, dentro do Congresso Nacional. Isso é muito difícil. E a pressão das ruas foi percebida e houve um recuo estratégico. E não houve uma alteração muito grande a ponto de comprometer o ano que vem, porque precisa ser aprovado antes do início de outubro, inclusive com sanção do presidente, para que possa fazer na eleição de 2020. Até 4 de outubro, né? Se não for, um ano antes da eleição. Se isso não ficar pronto antes de 4 de outubro, e o presidente tem 15 dias para sancionar, compromete a entrada em vigor, porque é o princípio da anualidade. Mas pelo andar da carruagem, as coisas estão bem conversadas para que se resolva até ali. O que eu digo que não tem impacto, porque são questões importantes, fundamentais, mas não são questões assim, o eleitor não vai mais poder votar em coligação. São coisas diferentes, são mais conceituais. E aí tem uma ironia nisso, que uma das flexibilizações propostas é inclusive usar o recurso do fundo para pagar eventuais multas. De novo, é uma maluca, né? Porque está pagando, voltando dinheiro para ele mesmo, né? É uma outra situação meio completamente esdrúxula. Sim, né? pagar advogado, pagar escritórios, pagar multa, quer dizer, perde o sentido. O camarada vai lá e faz uma bobagem e é autuado, notificado, multado e usa o próprio recurso para fazer esse pagamento. Não faz sentido, realmente. E essa medida aí, como também a possibilidade de pagamento de advogados que atuam em processos eleitorais, ela não é nem um pouco pacífica, né? Inclusive próprios especialistas nessa área, advogados e tal, divergem. Poderia ter sido considerado inconstitucional se houvesse aprovação. Então é um risco que acaba sendo retirado para evitar um problema para 2020. 2020 está chegando. Agora, de modo geral, só queria fazer um comentário que não é até nem referente só a essa reforma eleitoral aprovada. As últimas reformas eleitorais, na minha opinião, elas, num conceito geral, elas não têm sido benéficas no sentido de favorecer a grande maioria da população. As pessoas criticam, tem um senso comum, é criticar a campanha eleitoral, é muito tempo na TV, o que esses políticos estão falando, olha as mentiras que eles estão falando, enfim, esse é o senso comum. Mas diminuir a campanha, fazer com que ela apareça menos na TV, fazer com que ela apareça menos nas ruas, fazendo um monte de restrições, eu não acho benéfico para a democracia. Beneficia quem já é parlamentar. É isso aí. Quem já é detentor de mandato. Esse sim sai fortalecido. Ou quem já está no executivo e que também já tem uma mídia em função do cargo que exatamente, ocupa. Né? Exatamente. E eu acho muito ruim. Na última eleição isso foi muito flagrante para mim. Assim, a gente nem parecia que a gente estava em campanha em muitos aspectos. E é esdrúxulo, porque o tempo de campanha valendo, né, é curto, mas você pode ficar... Antes tu não podia nem aparecer na pré-campanha e hoje tu só não pode pedir voto. Mas tu estás ali, é a mesma coisa. As pessoas acharam bom, comemoraram que a campanha diminuiu, mas elas não percebem que isso é ruim para elas. Porque elas não conseguem... conhecer melhor os candidatos, ter mais diversidade, diminuir a exposição, isso é prejudicial. Melhor. O que tinha que limitar era o gasto, né, com televisão e a campanha de marketing, que é ali que está o gargalo de gastos de campanha. Agora, esse projeto aí, aprovado pela Câmara, que vai para a sanção do presidente, tem volta, né, retoma a propaganda partidária no rádio e na TV. Mas é no ano ímpar, esse nós estamos livres. Isso. Só vai valer para 2021. Exatamente. Que é outra coisa que tinha sido banida. A Denise, que é a secretária de controle do TRE, ela falou uma coisa interessante, porque assim, cada ano tem uma mini reforma, né? Nós estamos, todo ano tem uma discussão, então a questão da propaganda eleitoral já havia sido retirado, agora volta. Então, a cada ano que nós estamos aí há um ano da eleição e estamos discutindo mudanças. Então, isso não é bom para a democracia, não é bom para a gente entender as regras do jogo. Essa inconsistência também atrapalha um pouco o negócio. Sim, inclusive ontem eu conversei com um advogado especialista em direito eleitoral, que já foi inclusive juiz do TRE, e ele falou uma coisa interessante, que é um argumento interessante, falando sobre essa questão das reformas e frequentes reformas. Ele criticou, por exemplo, o projeto que pretende unificar as eleições. Porque ele acha que, e achei um argumento interessante, que a eleição de 2 em 2 anos, permite que o eleitor tenha
uma variação mais frequente de quem está no poder. Por exemplo, agora ele vai poder analisar o desempenho do presidente Bolsonaro, do governador Moisés, dos deputados que foram eleitos na eleição passada, dos deputados federais, dos senadores, e isso é um dado a mais para que ele decida o voto na eleição municipal do ano que vem. E uma eleição unificada de 4 em 4 anos não permitiria isso. É uma avaliação interessante. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. É uma bela discussão, mas tem um outro componente que é o caso do Serra, o caso dos ex-governadores de São Paulo que saíram para concorrer ao Senado, o camarada, ou à presidência da República. O cara está lá no mandato de 4, governa 2, cai fora e deixa o vice, como agora o atual governador, que era prefeito, e deixou lá o Covas Júnior como prefeito da cidade de São Paulo. E lembrando que o Dória prometeu que não sairia, isso. Assim como o Serra prometeu que não sairia. E um outro dado que precisa ser levado em conta é o custo da eleição. Sim. 10 bilhões por eleição. É metade da arrecadação catarinense. Santa Catarina, que é um dos 10 primeiros estados em movimentação financeira, dos mais ricos do país, apesar do tamanho, 10 bilhões para fazer uma eleição a cada 2 anos. O prefeito mal assumiu, já está preocupado para eleger o deputado que o ajudou, e aí começa a fazer um governo focado no resultado eleitoral e não na necessidade das pessoas. Aí ele tem 2 anos de efetivo de governo, isso é muito pouco no mandato de 4. A mesma coisa do governador, que agora vai ter que se preocupar para a eleição, ele já está preocupado, ele já está montando o time do partido dele para que tenha candidatos a prefeitos em todos os municípios. Então, isso é muito cruel com o dinheiro público. E fora a paralisação que acontece. Eu pego o exemplo, na eleição do ano passado, 10 dos 15 vereadores de Blumenau concorreram a deputado federal ou estadual, 8 a estadual e 2 a federal. 8 meses a Câmara parada. Parou. O prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, foi eleito com uma grande, fez uma vitória consagradora, ficou 1 ano no cargo só pensando no projeto estadual. Né? Então, essa coisa é uma boa reflexão, mas só que ela tranca a gente. Sim, há outras. Tem que fazer todas. Ela parece que anda. Eu vou fazer mais um breve intervalo para a gente fazer o nosso encerramento. Aí também tem algumas questões que eu queria trazer. A questão das redes sociais, a questão do fake news, essa história que o professor Hildo trouxe no primeiro bloco. As pessoas estão mais informadas. Então esse é o debate que eu proponho para o terceiro e último bloco do Edição Extra. Nós já voltamos. Olá, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra. Estamos debatendo as eleições municipais aqui em Santa Catarina. Estão conosco o professor e jornalista Hildo Silva da Silva e o jornalista Fábio Gadotti. Antes de entrar na questão das redes sociais, fake news e tal, eu queria que vocês analisassem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que abre uma procedência bastante interessante sobre candidaturas laranjas. Ele fez uma análise no Piauí, se eu não me engano, e toda a chapa foi impugnada, não somente algum ou outro ou partido foi punido, não. Os eleitos tiveram sua candidatura reprovada. E todo mundo aqui conhece, principalmente na questão da necessidade de cota feminina para as disputas, isso é muito comum, inclusive envolve também o partido do presidente lá em Minas Gerais, que foi um escândalo bastante grande. Isso faz com que os partidos na próxima eleição tenham que se puxar mais e procurar gente realmente interessada e não só jogar para a torcida. Isso vai dificultar muito a vida dos partidos, porque cada partido vai ter que cumprir essa cota. 30%, 70%. Em tese poderia ser 30% de homens e 70% Sim. de mulheres, enfim, né? Mas já é difícil cumprir a cota de 30% para mulheres. Realmente isso já está preocupando os partidos, já estava preocupando, agora com essa decisão ainda mais. Eu conversei ontem com algumas pessoas exatamente por isso. Espero que o resultado prático disso seja uma maior conscientização genuína dos partidos, que precisa realmente ter e estimular as mulheres a participar da política
e acabar de vez com essa prática de candidatos laranja, candidatas laranjas. E lembrando só que também a divisão do fundo eleitoral também é 30% para candidaturas femininas. Também tem essa proporção do valor que vai ser destinado. Então, o que acontece? Tem uma candidata peca, né? Que acaba recebendo, só ver as contas, né? Que recebe quase todo esse valor, e as outras estão ali porque estão só ali para cumprir tabela. É que não pode ser só discurso, né? Os partidos têm que realmente estimular essa participação. Essa decisão é extraordinária, porque por que os partidos cometem isso? Por que as mulheres aceitam isso? Se tem que ter mulheres candidatas, por que não ser efetivamente candidata e concorrer a uma vaga e correr o risco de ganhar? Tubarão é um dos grandes municípios catarinenses, hoje está entre as 20 maiores cidades em população. Teve uma única vereadora eleita em toda a história da cidade. Blumenau não tem. É inadmissível isso. Agora, felizmente, acaba com a impunidade. Para que não haja crime, tem que haver a sensação do fim da impunidade. Tem que haver a sensação de que a justiça é efetiva e que haverá pena. Se for essa geleia geral que a gente está vivendo, e esse também é um dos caminhos da conscientização, quer dizer, a punição, a perda, toda a chapa perdeu. O TSE já havia decidido no caso Dilma Temer que a Dilma poderia perder e o Temer não perder, quer dizer, é uma chapa casada, como é que separa? Surreal. Mas aí começa a Justiça Estadual, no TRE lá, a tomar essa decisão, isso é importantíssimo. Se não houver decisão judicial que torne exemplar esses casos, aí não vai haver moralidade. Então é importantíssimo. Isso é emblemática, essa decisão. É emblemática. Para que haja punidade, para que as pessoas sintam que a justiça vem mesmo. Né? Vamos lá para a nossa praia, que é a comunicação, e agora em tempos de mídias digitais. Qual o papel que vocês enxergam das redes sociais na eleição municipal, onde a gente está na aldeia? A gente sabe que numa eleição presidencial, estadual, poxa vida, é fundamental porque tu não consegue chegar em todas as pessoas. Né? Mas agora, como é que vocês enxergam o papel, sendo que esse ano tem essa novidade que já teve na última eleição, de você pagar impulsionamento de Facebook, colocação melhor no Google. Como é que vocês interpretam que vai ser o papel das redes sociais? Eu acho que a gente vive um paradoxo, assim. Em tese as pessoas têm mais informação disponível, em tese elas estão mais informadas, mas elas também, existe um movimento de alguns setores de boicotar emissora A, emissora B, veículos tradicionais. E também, eu acho que muitas vezes, em função do aspecto ideológico, as pessoas vivem numa bolha. Elas seguem e acompanham aquelas pessoas em que elas já compactuam com as ideias. E elas não aceitam muito bem o contraditório, o diferente. Várias pessoas já me perguntaram, mesmo sabendo que eu sou jornalista, por que eu sigo pessoas de espectros ideológicos opostos ou muito diferentes. Né? Eu respondo óbvio e mesmo assim elas acham engraçado, porque elas não fazem isso. Né? O óbvio é porque precisa da informação de todo lado. Exatamente, eu preciso saber o que as pessoas estão pensando e falando. Mas eu acho que mesmo que eu não fosse jornalista, eu teria essa postura, ou pelo menos essa curiosidade, para poder ter uma opinião. Né? Posso mudar de opinião daqui para frente, enfim. Tem duas coisas muito interessantes em relação às mídias sociais. Uma delas é o fake news, e aí não tem como fazer, só não é apócrifo porque tem lá alguém publicando. Então, quando eu publico, eu me exponho. E a publicação apócrifa, aquela que sem autoria, é criminosa, né, de distribuir panfleto à noite, alguma coisa assim. Todo mundo quer os 15 minutos de fama. Na verdade, agora é 15 segundos de fama. 140 toques de fama, né, aqui no Twitter. Todo mundo quer isso. Então, essa é uma questão que é a fake news, que para combater é extremamente difícil, tem que haver um trabalho muito grande. O impulsionamento, ele é muito fácil de medir. É fácil saber de onde vem o dinheiro, é fácil saber onde foi aplicado, é fácil saber quem foi atingido, dá para saber o IP das máquinas que acessaram aquele post, né? Porque o que é o impulsionamento? Sou eu lá, o candidato, faz uma foto, que é o boneco,
publica ali que é candidato a vereador pelo partido tal, sob o número tal, e isso impulsiona. Eu pago para que as pessoas recebam isso. Né? As pessoas receberão. Escolhendo o perfil e a abrangência. Exato. Tem que ser só no município que eu estou, nesse caso aqui. Você pode atacar, eu quero atacar nesse determinado bairro aqui, porque é essa Exatamente. questão... Então, né? isso é muito fácil medir. Isso é muito fácil medir, é muito fácil gerar esse conteúdo, é muito fácil programar isso aqui e é fácil fiscalizar. O grande temor é a questão da fake news, que aconteceu na eleição para presidente dos Estados Unidos, aconteceu na eleição para presidente do Brasil, e cada vez mais é mais fácil sair publicando. A coisa mais fácil é criar um e-mail, uma página fake, sair publicando e construindo verdades que podem impactar e que, na verdade, são construídas para impactar mesmo. Ou meias verdades que acabam gerando Não, verdades para um lado são completamente mentirosos e ofensivos para o outro. E aí volta aquela conversa do primeiro bloco, você falou. É claro, é óbvio que não dá para negar que as pessoas estão muito mais esclarecidas, muito mais falando. Mas eu também vejo uma questão muito irracional, muitas vezes, nesse debate político. Eu que trabalho com isso, vivo nas redes sociais, tenho um portal, às vezes eu fico pensando o que eu estou fazendo aqui, porque é um tiroteio, porque se tu falou bem do Fábio, o time daqui vai xingar, se tu falou bem do Hildo, o time daqui vai xingar, é uma coisa irracional e não interessa a tua coerência, não interessa, né, o teu trabalho, não, interessa aquela postagem que os 3, 4 primeiros vão ler, e os outros vão estar comentando que esses 3, 4 primeiros comentaram. Então passa a ser isso. Ou vão estar só multiplicando. É isso. E vai, né? Porque daí o fulano fez, o meu tio fez, o meu amigo comentou alguma coisa, daí tu vai acabar, o algoritmo te entrega. Então o que me parece é que realmente parece não, tem muito mais gente falando, mas eu tenho algumas dúvidas sobre a clareza, a percepção, porque acesso à informação é fundamental para todo mundo. Mas o bombardeio de informação não quer dizer que necessariamente seja uma coisa salutar. A internet hoje está em 60% dos lares. Sim. Não está em 100% dos lares. Milhões de brasileiros, milhões de catarinenses têm acesso enquanto estão no trabalho. Então eles estão lá na hora do trabalho e aí tem uma folguinha ou o chefe não está perto, ele acessa e aí ele busca uma informação ali. Tanto que os picos de audiência são 9, 10 da manhã e início, meio da tarde. Quando está todo mundo no trabalho, tem pouquíssimas pessoas em casa. Agora tem mais por causa do desempregado, mas o desempregado é esse mesmo que não tem condição de bancar, porque é caro. E o pacote de dados é caro. No telefone, as companhias estão dando a ligação telefônica e ninguém está usando mais. Dia desse estava brincando com a minha mulher, ela mandava mensagem para os filhos e eles não respondem. Eles dizem, cara, tu tem um aparelho na mão, quem sabe tu disca e conversa, tenta conversar. Esse aparelho serve para isso também, de tanta usabilidade na hora do uso de dados apenas, que a gente esquece que dá para, vamos fazer uma ligação, é urgente, liga. Né? Então o uso de dados é que é o caro do negócio. Cada vez mais se diz que todo mundo está conectado, e não é verdade, 40, 45, 50, depende da cidade, um município como Florianópolis, como Blumenau, Joinville, que tem uma população com um pouco mais de dinheiro na mão, tem igualmente um cinturão fora que tem cada vez menos acesso. E aí está lá o rádio, está lá a televisão, isso é impactante e deve ser levado em conta. E mesmo as que estão conectadas, tem a questão ideológica que contamina muito essa discussão. Né? Já nem leu o que o outro time está escrevendo. Ou às vezes lê só o título e já entende enviesado e daí já comenta, já compartilha e vira uma bola de neve que é difícil esclarecer. E a questão da bolha é muito interessante. Tem um conhecido meu que está aí no processo para ser candidato a prefeito pelo Partido Novo e tal. E aí fomos almoçar e... Eu disse, fulano, tu já te imaginou lá no morro tal, aquele lá em Blumenau, tal, que é uma periferia mais... Ah, pois é. Claro, vocês ficam postando coisas de vocês, todo mundo que gosta do partido, pode ser o Novo, podia ser qualquer um, estou citando um exemplo, as pessoas vão lá e a roda fica girando ali. Mas e as pessoas que estão fora? Foi isso que você falou, quer dizer... Então, que é muita gente. Resumindo Define essa conversa, uma eleição. É importante, é fundamental o uso das redes sociais, mas não é tudo.
Né? Ainda, e aí, ao contrário das outras eleições, é a eleição da conversa, do conhecido, de uma pessoa está dizendo assim, eu conheço esse cara é sério, do líder comunitário. Então, eu queria, para a gente fechar essa nossa conversa aí, que a gente fizer, né, que vocês fizessem essa avaliação, porque essa é a eleição mais do sola de sapato, gastar mais sola de sapato. Porque dá para caminhar na vizinhança, precisa caminhar na vizinhança. O rádio não atinge todos, não há televisão em todos os municípios catarinenses para que as pessoas possam fazer campanhas, os candidatos possam fazer campanhas ali. Uma coisa que é preciso discutir, rende outro programa, o Bolsonaro se elegeu sozinho mesmo com as mídias sociais, ou o outro lado foi exposto pelo tempo de governo, com os desmandos, com as mazelas, com os acertos e os erros, e a população imaginou que o erro foi maior, então votou numa alternativa para não ter o que já conhecia. É isso aí. Então, aí se diz, não, ele se elegeu nas redes sociais. Não, não foi. Tu pega no Brasil, tem muito menos que Santa Catarina, que é um estado dos ricos. Santa Catarina é um estado dos mais endinheirados. E tem estados com uma miséria muito maior, com menos gente na internet. Então não pode ter sido só isso. É preciso fazer um estudo, estou falando aqui um sentimento muito pessoal, mas é preciso fazer um estudo para ver se é isso mesmo. O candidato que quiser, que bom que tem essa oportunidade de impulsionar, e aí tem pagamento, as empresas terão de prestar conta, o impulsionamento nas redes sociais, a mídia tradicional, a alternativa e a novidade. O grande balizador dessa eleição é o fim das coligações proporcionais para vereador. Isso é que é determinante, e aí gera uma incógnita sobre como fazer, porque um partido não vai poder ajudar o outro, cada um vai ter de sair sozinho nisso. É interessantíssima a eleição, tem muito a discutir ainda, mas hoje, se a economia não melhora, se os governos não aparecem mais, vai ser difícil os cabos eleitorais que estão aí com cargos eletivos ajudarem os candidatos a vereador, especialmente. A gente tem pouco tempo, mas assim, é o que eu falei antes, vai ser uma eleição muito interessante, eu acho, sob esse ponto de vista. O fim das coligações, o resultado disso, das proporcionais, vai ser uma incógnita. A dúvida é se o eleitor vai continuar apostando no novo, no que foge da política, entre aspas, tradicional. E o desafio de quem vai tentar uma vaga nas câmaras, na prefeitura, é ser eficiente nessa comunicação, mostrar o que fez, a trajetória, e se a prática realmente está condizente com o que a sociedade espera. Maravilha, faltando aí um pouquinho, cerca de um ano aí para a eleição, nós já estamos fazendo um esquenta. Quero agradecer aí aos meus colegas jornalistas, Fábio Gadotti, mais uma vez com a gente. Obrigado pela tua presença aqui. E eu que agradeço. Até a próxima. Hildo Silva da Silva, meu ex-professor e ex-colega de trabalho, legal te reencontrar aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui nessa discussão. Estou à disposição e que tenhamos bons programas aí pela frente. Lembrando a você, eleitor, que a hora é agora. Comece a se informar, comece a se atentar, não caia na tentação das redes sociais, mas use elas também para entender aí, para discutir política de forma efetiva, porque é do seu voto que se faz a diferença. Um grande abraço a todos.